de que o urso já tá à tona. O leão, o urso, o leopardo, o Islã tá tentando tomar o mundo. Que loucura é essa? Tanta profecia se cumprindo ao mesmo tempo, profecia de Elão. E não sei o quê. O que tá acontecendo, pastor? É porque nós estamos numa janela profética. Ok? Que é o que eu vou mostrar pra vocês a partir de agora. E aí você vai entender as possibilidades do fim dos tempos acontecer agora, ou só daqui a 200 anos, ou só daqui a 100 anos. Você vai entender quais as possibilidades. Biblicamente falando, ok? Sem achismos. Nós vamos entender tudo isso agora. Vamos lá. Todo mundo agora entendeu? Todo mundo agora entendeu o que eu quis trazer aqui para vocês? Vocês perceberam que os judeus estão preparando, estão esperando o Messias vir agora. Judeu que esperou o Messias vir ontem, não veio, né? Assim como a galera esperou o arrebatamento no dia 23, não aconteceu. Por quê? Porque são coisas antibíblicas e não vai acontecer. Ok? O que for antibíblico não vai acontecer. É simples assim. Cuidado com esses espíritos de enganos. Ok? Vocês estão comigo ou não até aqui? Vamos lá, curta, compartilha, ative o sino. Compartilha essa live agora, que esse final vai ser uma bomba para todos nós. Vamos lá. Você está assistindo Escatologia na Veia. Curta, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like. E as nossas redes sociais também estão aqui embaixo. Vem comigo no Escatologia na Veia. Você está assistindo. Vamos lá. Lembrem-se que todos aqueles que profetizarem coisas antibíblicas provavelmente não acontecerão. Como foi a galera do dia 23, como foi o caso do pastor que se levantou falando que o acordo já foi assinado, que Deus já mostrou pra ele, isso já faz 4 anos e nada aconteceu. Né? Por quê? Porque são coisas antibíblicas. Ok? Ponto. Vamos lá. E o que nós vamos entender agora? Pastor, somos a geração ou não? De uma vez por todas nós vamos entender isso aqui na Bíblia, ok? Somos a geração ou não? Jesus tá voltando ou não tá? Ok? Nós vamos entender. De uma vez por todas. Para não ficar nessa engabelando. É pós, é pré, é mid. Vamos deixar isso de lado nesse momento. Que é pós, é mid ou não sei o que lá. Vamos só entender se somos a geração ou não que vamos contemplar Jesus voltar para a Terra para instituir o milênio. Ponto. Ok? Vamos lá. Vamos falar agora de janelas proféticas. Será um dos resumos mais incríveis que eu vou trazer para vocês aqui nessa noite. Ok? Janelas proféticas é o que nós vamos ver agora. Vamos lá. Já compartilhou? Já curtiu? Deixa eu ver quantas pessoas tem online conosco nessa noite. Vamos lá. Temos aí 512 pessoas online nessa noite. 2.340 visualizações já. Vamos lá. Vem comigo no Escatologia na Veia. Vamos lá. Vocês já muito conhecido esse gráfico que eu trouxe para vocês do estabelecimento de Jesus. Isso aqui é incontestável, tá, gente? O que nós estamos mostrando aqui para vocês é incontestável. Ou seja, tempo estabelecido do homem da terra, né? Deus trabalha em ciclos de 7. Nós já cansamos de aprender isso no canal. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 mergulhos de Naamã, 7 voltas de Jericó, 7 Espíritos de Deus, né? 7 igrejas da Ásia Menor, né? Deus fez os céus e a terra em 6 dias, no 7º descansou. Todos nós entendemos que Deus trabalha em ciclos de 7. Isso é o que ele escolheu para se revelar a nós. Ok? Em ciclos de 7. Vamos lá. Só que Pedro diz o seguinte, 2 Pedro 3,8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, ou seja, não é para ser ignorado. É algo que para mim entender como literal e não ignorar. Ok? Olha o que está dizendo. Um dia para Deus, para o Senhor, é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, se nós formos pegar os 7 dias de criação, 6 de criação e 7 de descanso,
nós podemos falar que Deus fez tudo isso em 7.000 anos também. Ok? Não só em 7 dias. Nós podemos olhar como Deus vê e nós podemos falar que Deus fez o período de criação 7.000 anos. É o que a Bíblia diz, ok? Não sou eu que estou dizendo. Pois bem, mas nós entendemos também que Deus estabeleceu o tempo do homem na terra, também em ciclo de 7. Assim como ele estabeleceu 7 mergulhos do Naamã, as 7 voltas em Jericó, 7 igrejas da Ásia Menor, Deus estabeleceu o tempo do homem na terra de 7.000 anos. É o que nós cremos. É o que entendemos mediante a Bíblia. Ok? De uma forma muito clara. Ok? Ou seja, são 6.000 anos do tempo do homem da terra de revelação. Os 6.000 anos acabaria no final da grande tribulação. E então inicia-se os 1.000 anos que falta, que seria o milênio, reinado com Cristo milenar, durante o período que ele vai tabernacular conosco, durante o período exato de 1.000 anos, de acordo com a Bíblia. Então vamos completar 7.000 anos de revelação do homem na terra, desde a criação até o final do Apocalipse, a qual a Bíblia vem nos falar do final do milênio, né? Julgamento do trono branco. Estão comigo até aqui ou não? Vamos lá. Ou seja, nós cremos no seguinte: de Adão a Abraão se passaram 2.000 anos, de Abraão até a morte de Jesus na cruz, mais 2.000 anos, da morte de Jesus na cruz, Jesus morreu com 33 anos. Ou seja, em 2033 nós vamos completar 2.000 anos que Jesus morreu na cruz. Ou seja, completamos então 6.000 anos em 2033, que seria o marco final para o tempo, literalmente, da humanidade da Terra. E então iríamos iniciar o milênio com Cristo e viveríamos com ele durante 1.000 anos aí na Terra. Ok? Todo mundo entendeu isso daqui, sim ou não? Coloquem para mim aí se vocês entenderam até aqui, porque até aqui vocês já conhecem. Ok? Eu quero agradecer, muito obrigado, Mário, por reconhecer o nosso trabalho e fazer com que estejamos aqui mais vezes. Escatologia na veia. Muito obrigado, Mário. Vamos lá, façam a parte de vocês, estamos fazendo a nossa. Ajuda esse trabalho pra gente continuar aqui cada dia mais com vocês, ok? Trazendo o melhor da escatologia. Vamos lá, estão comigo até aqui? Se vocês entenderam, coloca aí. Entendi até aqui, pastor. Coloquem aí pra mim, vamos lá. Quem conseguiu entender até aqui? Deus estabeleceu o tempo do homem na terra de 6.000 anos. E 1.000 anos é que vamos reinar com ele. Ou seja, completamos então 7.000 anos de revelação bíblica. É isso que temos, ok? Vamos lá, mas estamos falando de janela profética? Né? Pastor, quais são as possibilidades das janelas proféticas? Você viu que nós acabamos de ler que o Rabino falou que o Messias tem que vir até o ano de 5.787? Lembra que ele falou isso? É o mesmo tempo que nós estamos dizendo aqui. É essa geração. É isso que está dizendo, nada mais do que isso. Ok? Mas vamos lá, por quê? Porque existe uma doutrina judaica, existe a doutrina bíblica daquilo que nós cremos e existe uma contagem exata que nós podemos levar, ok? Porém, nós sabemos que anos foram perdidos ao longo do tempo. Por isso precisamos da revelação do Espírito neste momento para discernir as profecias. Por isso que nós arredondamos tudo a partir da morte de Jesus na cruz. Jesus morre com 33, ou seja, em 2033 nós completamos 2.000 anos que Jesus morreu. Simples assim. Ou seja, pegamos 4.000 anos anterior, mais 2.000 desde a morte de Jesus até o ano 2033, completamos 6.000 anos. Ou seja, existem 3 janelas proféticas possíveis de Jesus voltar. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma cirúrgica. Incontestável que eu vou mostrar para vocês aqui nessa noite, ok? Vamos lá. Qual que é a janela que os judeus acreditam? Vem comigo no Escatologia na Veia, vamos lá. Entendendo a composição dos 6.000 anos, ok? Que isso tem que se cumprir, isso é uma regra. A gente não pode passar por cima da regra de 7. Ok? Vamos lá. Vem comigo no Escatologia na Veia. Olha isso aqui. No calendário judaico, Israel está no ano 5.786. Ok? Presta atenção nisso aqui.
Nós precisamos de 6.000 anos, né? Só que Israel está no 5.786. Que começou no pôr do sol de 22 de setembro de 2025 e termina no dia 11 de setembro de 2026. Segundo o calendário gregoriano, né? Ou seja, Israel vai completar em setembro de 2026, vai entrar no ano 5.787. Só que a Bíblia diz que são 6. O tempo do homem na Terra é 6. Nós sabemos que isso finaliza. Por quê? Porque o milênio tem que começar para reinar com Cristo durante 1000 anos. Ok? O ano noivo judaico, o Rosh Hashanah, cabeça do ano, né? Marca contagem a partir da criação do mundo. Olha isso. Presta atenção. O ano judaico de 5.786 inicia-se em setembro de 2025, ano gregoriano atual, 2026. Independência de Israel, fundado, o Estado de Israel, né, fundado dia 14 de maio de 1948, que foi o dia do meu nascimento também. 14 de maio de 1989. Quando eu tô comemorando meu aniversário no dia do aniversário de Israel, ok? O país completa 78 anos de independência em maio de 2026. Então vamos lá. 5.786, guardem essa data aí. Temos uma janela profética, ok? Vamos lá, só que Jesus tecnicamente só finaliza a grande tribulação no final dos 6.000 anos. Seria uma das janelas. Ok? Vamos lá. Qual que é a próxima contagem, pastor, que podemos fazer? A próxima contagem é que se nós pegarmos exatamente a numeração bíblica, nós conseguimos chegar a uma contagem exatamente dessa forma. Ó. Da criação ao dilúvio. 1.656 anos. Do dilúvio até o Abraão, mais 292 anos. De Abraão ao Êxodo, mais 430 anos. Do Êxodo ao Templo de Salomão, mais 480 anos. Do Templo ao exílio babilônico, mais 430. Do nascimento de Cristo, o âncora da história, 586. Nascimento de Cristo até hoje, 2026 anos. Que é o que nós estamos. Só que na contagem cirúrgica, se você for pegar na Bíblia, nós estaríamos no ano de 5.900 anos. Segunda janela. Presta atenção, ok? Qual que é a primeira janela, pastor? 5.786, só que teria que bater 6.000 anos. Já já nós vamos ver essa conta na matemática exata, ok? Para vocês entenderem. Vamos lá. Se você pegar na janela bíblica exata, na contagem que nós temos, porque alguns anos foram perdidos e não foram contados, ok? Mediante a contagem bíblica, nós chegaríamos no máximo 5.900 anos. Ou seja, para 6.000 anos, falta 100 anos ainda. Ok? Todo mundo tá entendendo a cronologia que eu tô fazendo aqui com vocês, né? Já tem desenhado para vocês entenderem de uma forma mais cirúrgica. Vamos lá. Vem comigo no Escatologia na Veia. Olha isso aqui. Uma nota sobre o nascimento de Jesus, né? O calendário tradicional contém um pequeno erro histórico. Herodes o Magno, que estava vivo no nascimento de Jesus, ele morreu em 4 a.C. Portanto, o nascimento de Cristo é datado historicamente em torno de 6 a 4 a.C. Ou seja, nós temos uma contagem aí de 4 a 6 anos de erro. Ok? Presta atenção nisso aqui. Vamos lá, vamos para a contagem estrutural geral para a gente entender. Vamos lá. Só que antes de pegar a estrutura geral de quantos anos faltam nas 3 janelas proféticas para que Jesus possa voltar para iniciar o milênio, vamos entender que Jesus nos deixou alguns sinais que antecedem a sua vinda. Ok? Quais são esses sinais que antecedem a vinda de Jesus? Vamos entender? Vamos lá. Quais são os sinais? Isso é incontestável, tá? A própria Bíblia nos deixa o seguinte, vamos lá. Sinais que antecedem a vinda do Messias. Seja em qualquer das 3 janelas que for, qualquer uma das 3 janelas, esses sinais têm que acontecer antes da vinda dele. Ok? Quais são os sinais? Guerras e rumores de guerras. Isso tá acontecendo agora, sim ou não?
Olha aí. Terremotos em vários lugares. Está acontecendo agora, sim ou não? Falsos messias. Está acontecendo agora, sim ou não? Como agora estamos acabando de ouvir o rabino falar que o Messias era para ter vindo ontem. Ok? Está acontecendo, sim ou não? Estão dizendo que o Messias está vindo, sim ou não? Falsos profetas enganando a muitos. Isso está acontecendo na nossa geração, irmão, sim ou não? Olha isso. O tanto de falso profeta e falsos ensinadores aqui na internet não é mole, né, que nós temos. Tá acontecendo sim ou não? Vamos lá. Pré-surgimento de uma ordem global. Estamos vendo ordens se degladiando entre si para trazer uma ordem mundial, sim ou não? Ok? Israel no centro profético. Estamos vendo Israel no centro da profecia, sim ou não? Ok? Ciência se multiplicando. A ciência está multiplicando, sim ou não? Agora com a inteligência artificial. Ok? Estamos vendo sinal no céu, no sol, na lua, nas estrelas? Sim ou não? Então perceba que, independente das 3 janelas que nós vamos ver agora, a Bíblia diz que estes sinais têm que acontecer antes da janela ser aberta e da vinda do Messias, para instituir o milênio. Ok? Ou seja, vai acontecer agora ou nas 3 janelas, a mesma coisa tem que acontecer. Vamos lá. Quais são essas janelas então, pastor? Vamos lá. Vamos entender. Ou seja, quais são as janelas proféticas de uma forma muito simples? Para os judeus, hoje nós estamos no ano 5.786. Para completar 6.000 anos, falta 214 anos. Mas não temos uma agenda prevista para lá. Ok? Daqui 214 anos, nenhum de nós estaremos vivos. Estão comigo ou não? Hã? Mas lembre-se que daqui a 214 anos, para completar os 6.000 anos para os judeus, os mesmos sinais têm que acontecer daqui a 214 anos. Estão comigo ou não? Porque é o que a Bíblia diz que vai acontecer. Então, mesmo que demore 214 anos depois para que Jesus volte, as mesmas coisas têm que acontecer daqui a 214 anos. Das coisas que estão acontecendo agora. Ok? A contagem cirúrgica na Bíblia de temporal, nós temos 5.900 anos. Ou seja, para 6.000, 100 anos pela frente nós teríamos ainda. 100 anos. Mas daqui a 100 anos, todos esses sinais teriam que acontecer daqui a 100 anos. Para Jesus voltar para instituir o milênio. Estão comigo ou não? Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou trazendo aqui para vocês? Só que mesmo assim nós não temos uma agenda prevista. A agenda do anticristo prevista daqui a 100 anos não tem como saber. Nem daqui a 214 anos. Não tem como saber. De nada. Ok? Ou estamos em 2026 com o tempo limite a qual profetizamos daqui a 7 anos, que seria até 2033, que falta somente 7 anos de agenda para frente para a profecia final se cumprir. Ok? Vocês estão comigo ou não entendendo isso daqui? Ou seja, o tempo limite agora, que nós estamos no ano de 2026, que tecnicamente completaríamos então 6.000 anos em 2033. Ou seja, falta 7 anos. Vocês estão comigo ou não, irmãos? Só que os sinais têm que estar acontecendo. Em todas as janelas, os sinais têm que ser o mesmo. Porque Jesus falou que é o que vai acontecer antes da sua vinda. Seja Jesus voltando daqui 214 anos, ou daqui a 100 anos, ou daqui a 7 anos, os sinais são estes. Que estão acontecendo agora.
Aleluia! Só que ainda temos o intervalo de erro de 6 a 4 anos. Ou seja, mesmo com o tempo limite de 7 anos, ainda temos o intervalo de erro de anos de 6 a 4 anos. Ainda podemos estar errado nessa contagem de tempo. Ou seja, se tiver errado 4 anos, nós já estamos no ano de 2030. Oh my gosh. O amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito estejam com vocês. Toda amada igreja. E não é à toa que nós temos o plano da Agenda 2030. Senhor Espírito e a noiva dizem, o plano de uma nova ordem mundial em andamento. vem, Maranata, hora vem. Justamente nessa janela, irmãos. E você no céu. Tudo que a Bíblia diz que vai acontecer e que tenha que acontecer antes da vinda de Jesus já está acontecendo nessa janela profética. Não é a janela de Israel, não é a contagem da Torá, não é a janela estabelecida depois da morte de Jesus. A esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Aquele que tem... Ou seja, você pós, ou pré, ou mid, ou indo pro inferno, não interessa, só sei que Jesus está voltando para essa geração. Na veia, escatologia. Você acreditando ou não, você querendo ou não, tudo nos mostra que Jesus está voltando agora nessa geração, irmãos. Teremos também a imagem do homem celestial. Mesmo que se Jesus demorasse 100 anos para voltar, mesmo que ele demorasse 214 anos para voltar, tudo que está acontecendo agora vai ter que acontecer lá também nas outras janelas. Exatamente a mesma coisa. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia. No momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é nesse... Vocês estão acordados aí ou não? Se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de mortalidade. Quando porém... Vocês estão acordados aí ou não? de incorruptibilidade e o que é mortal de mortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Temos um tempo limite de 2033, mas pode acontecer a qualquer momento porque tem esses intervalos de erro de anos. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ok? E mesmo que não tivesse, mesmo que as datações estiverem exatas, nós sendo pré-tribulacionistas, Jesus pode voltar a qualquer momento, de qualquer forma. 2033 menos 7. Ou o tempo limite 2033 e a grande tribulação acaba em 2040. Lembrando que eu não tô falando de dia, de hora, irmão. Eu tô falando de tempo profético, janela profética. Sem achismos. Aleluia. Aleluia. É, meus irmãos. Tivemos agora mais um marco profético em Purim. Aleluia. No mês de Adar. Agora acabamos de iniciar o mês de Nissan. Aleluia. Que não por incrível que pareça, o mês de Nissan, Jesus cumpriu as festas judaicas. Morreu como o Cordeiro Pascual. Sepultado como pão asmo, ressuscitou como primícia dos que dormem. Depois de 50 dias depois da Páscoa, Jesus nos derrama o Espírito Santo sobre a igreja. Aleluia. Aleluia. Depois em Tishri, temos trombetas, depois expiação, depois tabernáculo. Sequencialmente as festas de Deus se cumprindo na mesma cronologia. Deus estabelecendo uma conexão entre o céu e a terra dentro da escatologia. Aleluia.
Aleluia. Eu não sei o que você tem feito da sua vida. Eu sei o que eu vou fazer da minha. Que é me preparar para a vinda do meu noivo. Aleluia. As consolações do Espírito Aleluia. estão com vocês. Toda amada igreja, que todos digam amém. Aleluia. O Espírito e a noiva dizem